Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente com você aqui, Dr. Fabiano. Para mim sempre um prazer, uma alegria estar compartilhando este conhecimento com você. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito do banco de horas. Nós sabemos que muitas alterações aconteceram com a reforma trabalhista no ano passado, né? E ainda há muitas dúvidas a respeito de vários itens, de várias questões, porque houve várias inovações, né, sobre o contrato de trabalho, tipos de contrato de trabalho. E eu quero ver se aqui no canal vou estar colocando várias dessas alterações, conversando sobre isso, batendo um papo, né? Para que nós possamos estar aí vendo como é que a jurisprudência vai se comportando, como é que os contratos vão acontecendo a partir da vigência da lei. Hoje nós vamos estar falando especificamente a respeito do banco de horas, que está lá no artigo 59 da Lei 13.467, de 17, que altera, né, a CLT. O artigo 59 trata da jornada de trabalho, falando que a duração diária do trabalho, né, a não ser que haja outras leis específicas, como nós sabemos, algumas profissões têm cargas horárias diferentes, diferenciadas, né? Mas geralmente é a carga horária de 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? Isso, se nós formos somar, vai dar cerca de 8 horas trabalhadas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Nós sabemos que nem toda empresa funciona de segunda a sábado, ou tem algumas que funcionam de domingo a domingo. Cada empresa tem a sua especificidade, né? E a CLT sempre foi assim muito rígida quanto a isso, né? A questão do banco de horas, por exemplo, na CLT, antes da reforma, só era permitida através de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, né? E isso atravancava, deixava muito mais complicada a situação para o empregador. Por quê? Porque o banco de horas é um instrumento, uma ferramenta muito importante para a empresa, para o empregador, né? Você imagine aí uma loja de calçados, por exemplo, só para usarmos aqui como exemplo, para entendermos melhor como funciona, né? Então, você é um empresário, tem uma loja de calçados e, como todas as pessoas sabem, em determinadas épocas do ano, vende mais calçados, né? Vamos tomar como exemplo aqui o Dia das Mães, por exemplo, né? Então, chega o segundo domingo de maio, Dia das Mães, há toda aquela correria no comércio para comprar presentes, né? E você, como empresário, sabe que vai precisar atender essa demanda. E o que acontece? Desde o início do mês de maio até o segundo domingo de maio, vai ter aquele pico, né? Aquele auge de vendas. E você vai precisar de mais mão de obra, né? E esse aumento, esse incremento de mão de obra, ele muitas vezes não pode ser feito apenas contratando alguém, porque às vezes uma microempresa não tem como absorver essa mão de obra depois que passa esse pico de vendas, né? E aí fica uma situação difícil para o empregador o que fazer, né? Pagar hora extra durante essas 2 semanas para todos os empregados e depois, no restante do mês, as vendas caem e ficam todos os empregados ali trabalhando da mesma forma
isso representa uma espécie de prejuízo para o empregador, né? Então, o banco de horas, o que ele dá é essa flexibilidade, ele dá essa possibilidade para o empregador de fazer com que os vendedores trabalhem mais durante esse período que tem mais venda, e é claro, geralmente nesse tipo de trabalho se ganha por comissão também, então eles estão ganhando mais por isso também, né? E quando as vendas caem, né, aquelas horas que foram trabalhadas a mais, então o empregador vai dando para cada vendedor os dias de folga, né? Então tem menos venda, você tem uma equipe de 10 vendedores, deixa 2 folgando e 8 ali na loja atendendo, e isso viabiliza completamente o negócio, né? Acontece que isso era impossível antes de ser feito se não houvesse intervenção sindical, né? Mas hoje, com a reforma, né, tem 2 novidades. A primeira novidade é que no parágrafo 6º do artigo 59, tá, diz que o empregador ele pode fazer um acordo com o empregado, né, para que as horas trabalhadas, as horas extras trabalhadas, sejam compensadas, né? E esse acordo, segundo o parágrafo 6º do artigo 59 da CLT, ele pode ser feito tácita ou de forma escrita. Tácita quer dizer, não precisa nem ter contrato escrito, nem precisa ter concordância escrita. À medida que o empregado vai trabalhando e vai tirando as suas folgas, significa que ele já concordou com esta situação. Tá, essa é a primeira novidade na lei, né? Na lei. E a outra novidade que veio com mais força, porque a primeira na jurisprudência já existia, né? Mas a segunda novidade que eu quero trazer aqui para vocês é que agora, segundo o parágrafo 5º do artigo 59, né, com a lei da reforma, o que acontece? O empregador pode firmar um acordo por escrito, agora sim. Nessa segunda possibilidade, o acordo tem que ser por escrito. Então, o que ele vai fazer? Vai chamar os empregados, vai fazer um acordo por escrito de que eles comporão ali um banco de horas e ele poderá, então, na vigência de 6 meses, fazer essa compensação. Ou seja, os empregados trabalham ali, os colaboradores trabalham nesse período de tempo, né? E ele vai dando, então, compensando essas horas trabalhadas como horas extras em dias de pico, né? Seja em épocas de festa, como, por exemplo, do lojista, que eu dei exemplo aqui, né? Ou mesmo naquelas variações mensais, né? Nós sabemos que o comércio, geralmente, no início do mês, ele tem um movimento muito maior, né? Isso é normal, todo mundo sabe disso. E depois, ali do dia 15, cai um pouco esse movimento. Então, nesse tempo em que há um maior movimento, os empregados podem estar fazendo as horas extras e quando cai o movimento, pode estar compensando no banco de horas. Essa flexibilidade agora é estendida para que o empregador, colocando isso por escrito, tem que ficar isso bem claro, né? Tem que ser por escrito esse acordo entre o empregado e o empregador, e então ele poderá estar tirando, compensando essas horas extras, tirando folgas, né? No decorrer de até 6 meses. E isso daí é algo que vem realmente com muita força aí pela reforma trabalhista e que dá essa flexibilidade para o empregador, né? Nós sabemos que esse ciclo de produção e esse ciclo de vendas, que é normal em todas as áreas, né? Acaba se tornando um peso para a empresa, né? Se ela não tem como controlar esse fluxo de mão de obras, né? Então, em uma época
há maior necessidade de mão de obra, outra época tem menor necessidade. Então, o que o empregador faz? Ele, estrategicamente, ele planeja, fazendo com que na época em que há mais demanda de mão de obra, haja então as horas extras, os empregados vão fazer hora extra, e depois, quando a demanda cai, fica menos empregados na empresa e outros empregados estão fazendo essa compensação do banco de horas. Então fica essa dica aí para você. Se você achou interessante, gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque sempre vamos estar colocando aqui mais novidades para você. Um forte abraço.